Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos fazer mais um exercício de cálculo que diz o seguinte: encontre a derivada direcional de z igual a f de xy igual a 3x² menos 2y² em menos 1, 3, na direção e sentido de p, menos 1, 3, a q, 1, menos 2. Bem, vamos procurar entender o que seria essa derivada direcional, principalmente em relação a funções do tipo z igual a f de xy. São funções de duas variáveis, né? Nós temos essas funções num sistema tridimensional de coordenadas. Seria mais ou menos como o seguinte: imagine aqui um sistema tridimensional de coordenadas, né? As coordenadas x, y e z, onde o z é função de xy, e uma superfície, né, que é a representação gráfica de uma função desse tipo, z igual a f de xy, uma superfície qualquer. Imagine aqui uma superfície aqui dentro dessa região que tenha mais ou menos esse aspecto. Ó. Imagine aqui uma superfície aqui. Essa superfície representa o nosso z igual a f de xy. Quando você fixa um ponto dessa superfície, por exemplo, você pega essa superfície aqui e marca um ponto qualquer, nosso caso aqui seria o ponto 1, menos 1, 3, mas se você fixar um ponto qualquer aqui, imagina que esse ponto aqui ele tem coordenadas. Ele tem coordenadas x do ponto P e y, o y do ponto P. Então esse aqui seria o nosso ponto P dessa superfície. E você quer calcular a derivada direcional dessa superfície, do ponto P, menos 1, 3, na direção e sentido de um outro ponto Q. Então imagine que tem um outro ponto aqui, olha. Um ponto Q, de coordenadas x do ponto Q e y do ponto Q. Então você quer a derivada, né, a derivada neste sentido do ponto P ao ponto Q, ó, na direção e sentido deste vetor. Esse é o nosso vetor V. Então nós temos uma derivada direcional na direção e sentido do vetor V, dado de origem ponto P e extremidade ponto Q. Então nesse sentido, nessa direção, a sua derivada tem uma taxa de variação. Perceba que nessa direção aqui, olha, a direção dada, né? A direção e o sentido dado pelo vetor, ó, nós temos aqui uma reta, olha. Perceba que nós temos uma reta, que é a reta suporte desse vetor. Se nós transportarmos essa reta para cá, né? Mais ou menos com essa representação, ó. Imagina que eu estou levando essa reta para cá, certo? Então eu peguei essa reta suporte e trouxe para cá. Nesse ponto aqui, olha, você percebe que em relação a esta linha, nessa direção, a sua função ela é decrescente. Então nessa representação aqui, a derivada direcional daquela superfície, naquele ponto, partindo de P para Q, que seria o nosso vetor V, nessa representação aqui ela é decrescente. Nós teríamos uma derivada negativa ali. Não sei como vai ser nesse exemplo, vamos verificar como é que vai ser nesse exemplo. Antes eu preciso das fórmulas, né, das formulazinhas para calcular essa derivada. Lembra que a derivada no caso aqui, a derivada de f na direção e sentido de um vetor u, ela é o vetor gradiente de f vezes um produto escalar vezes esse vetor u. Lembrando que esse vetor u é um vetor unitário, né, o versor do vetor v. De P para Q nós temos um vetor, só que esse vetor não é unitário. Pode até ser unitário, mas na maioria das vezes não é unitário. Você calcula o versor dele. Como é que calcula o versor dele? Calculando o seguinte:
calculando o vetor u como sendo o vetor v dividido pelo módulo de v. Então, se esse vetor tem comprimento 5, você divide por 5, o comprimento dele passa a ser uma unidade. Então, o vetor u nós temos. E o gradiente? O que é o gradiente de uma função f de xy definida dessa forma? Esse gradiente ele vai ter esse formato. Ó. Então, o gradiente da função f, que é um vetor, ele nada mais é do que a derivada parcial de f em relação a x vezes i, mais a derivada parcial de f em relação a y vezes j. Então você tem aqui um vetor, né? Vetor aqui na forma de combinação linear, né? Ou um vetor aqui na forma de coordenadas que nós vamos criar ainda. Bem, então nós temos as formazinhas todas necessárias. Sabemos o que é que nós vamos calcular. Nós vamos calcular uma derivada, né? Uma derivada na direção do vetor PQ. Então, a primeira coisa é achar esse vetor V, né? Que é o vetor que parte de P, né? Na direção em sentido de P a Q. Então, origem P, extremidade Q. Então, nosso vetor V, ele é o vetor P que é dado por Q menos P. O Q é 1 menos 2, menos, Q menos P. O Q é 1 menos 2, menos, né? Menos 1 e 3. Menos 1 e 3. Que vai ser 1 menos 1 mais 1, 2, menos 2, menos 3, menos 2, menos 3, menos 5. Então, nós temos aqui o nosso vetor. Então, esse é o nosso vetor V. Bem, do vetor V, a gente já pode começar a calcular, né, a nossa derivada direcional, porque a primeira coisa que eu preciso aqui é do vetor U, e eu vou precisar do módulo de V, né? Se o vetor V é o 2 menos 5, o módulo de V vai ser... O módulo de V... ele vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Aí, menos 5 ao quadrado é 25. Então, nós temos aqui raiz de 29 como sendo o módulo de V. Então, o módulo de V é raiz de 29. Com isso, nós vamos montar o nosso versor, né? A primeira parte da nossa conta aqui, né? Já que eu vou aplicar essa formulazinha, eu preciso do vetor U. O vetor U, ele é 1 sobre a raiz de 29 vezes o vetor V, que é o vetor 2 menos 5. Então, esse vetor vai ser o vetor 2 dividido pela raiz de 29 menos 5 dividido pela raiz de 29. Então, um dos fatores aqui da nossa derivada direcional, nós já temos, que é o vetor U. Lembra que o vetor U, né? O vetor U vai ser o quê? Vai ser 2 sobre a raiz de 29, menos 5 sobre a raiz de 29. Lembra, o tamanho desse vetor aqui é a raiz de 29 unidades. Quando você divide pela raiz de 29, você tem um vetor que tem 1 unidade de comprimento. Como 1 sobre raiz de 29, já que dividir é multiplicar pelo inverso. 1 sobre raiz de 29 é um número positivo, o vetor U tem a mesma direção e sentido de 2 menos 5, só que é unitário. Então nós temos aqui o nosso vetor U. E o gradiente de f? O gradiente de f, né? Vamos calcular aqui o gradiente de f. O vetor gradiente de f vai ser a derivada de f em relação a x. Lembra que f, a nossa função f, é 3x² menos 2y².
Derivada de f em relação a x, a derivada de x quadrado é 2x, então ó, 2 vezes 3, 6x. Então 6x vezes i, mais, né? Mais. Então derivada de f em relação a xi, derivada de f em relação a yj. Menos 2y quadrado, então 2 vezes 2, 4, então menos 4y, né? Derivada de y quadrado é 2y. Lembra quando eu derivo em relação a x? O y quadrado aqui é uma constante, a derivada é zero, isso não aparece lá. Quando eu derivo em relação a y, o x quadrado é uma constante, a derivada é igual a zero, também não aparece lá. Então derivando apenas o y quadrado aqui, 2 vezes 2, 4, né? Então aqui é menos 4yj. Então nós temos aqui o gradiente de f, né? Temos o vetor u e podemos montar agora a função derivada, né? Derivada de f na direção e sentido do vetor u, que vai ser este vetor gradiente, né? Vou colocar ele aqui na forma de coordenadas, 6x menos 4y, vezes produto escalar, 2 sobre a raiz de 29, menos 5 sobre a raiz de 29, que vai ser igual a... Então perceba que, lembre-se que produto escalar, né, você multiplica primeiro com primeiro, segundo com segundo e soma. Então isso aqui vai ser igual a essa derivada de f em relação a u, na direção e sentido de u, vai ser igual a 6 vezes 2, 12x, dividido pela raiz quadrada de 29, menos 4y vezes menos 5, menos com menos a mais, né? Mais 4 vezes 5, 20. 20y dividido pela raiz quadrada de 29. Então aqui, nesse ponto, o que nós temos? Nós temos a nossa função derivada. Lembra que nós temos a função derivada desta na direção e sentido deste vetor. Então eu posso usar essa função para calcular em qualquer ponto aí dessa superfície, na direção e sentido desse vetor, qual é a sua taxa de variação. Mas nós queremos essa derivada num ponto específico, que é o ponto que deu origem a esse vetor, né, que é o ponto menos 1, 3. Então nós vamos calcular a partir daí a derivada de f na direção e sentido do vetor u no ponto x igual a menos 1, y igual a 3, que vai ser 12 vezes menos 1, lembra que x igual a menos 1, dividido pela raiz de 29, mais 20 vezes 3, dividido pela raiz de 29. Lembra, 20 vezes 3 é 60, 12 vezes menos 1 é menos 12, 60 menos 12 é 48, então isso aqui é igual a 48, dividido pela raiz quadrada de 29. Então isso aqui seria o que? Seria a taxa de variação de z, né? Taxa de variação de z em relação a xy, quando x for igual a menos 1 e y for igual a 3, no ponto menos 1, 3, na direção e sentido do vetor v, que é o vetor 2, menos 5. Com tudo isso, nesse ponto, nessa direção, o z cresce a uma taxa, né? Lembra que o valor da derivada aqui é positivo, significa que o z é crescente, então o z cresce a uma taxa de 48 dividido pela raiz de 29 unidades, teria que pegar uma calculadora e fazer a continha, unidades para cada unidade de variação na direção e sentido desse vetor. Por isso que o vetor usado aqui, na nossa formazinha, é um vetor unitário, é por unidade de variação. Por unidade de variação nessa direção, o seu z, nesta função, né? Não, essa representação aqui é só uma representação de um outro caso, nessa função, o seu z cresce a 48 dividido pela raiz de 29 unidades, certo?
Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.